Boa noite, pessoal do YouTube. Então, vamos lá para a nossa live de hoje. Vamos chamar o pessoal aqui do Instagram para a gente começar a nossa conversa das quintas-feiras. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal do YouTube. Boa noite. Começamos a transmissão já pelo Instagram. Boa noite. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo, meu amor. Vamos começar nossa conversa. Primeiro, vamos aguardar um pouco para as pessoas começarem a chegar, tá? Para que a gente hoje tenha uma conversa muito boa, uma nova série aí da temática, um novo debate, tá? Incluindo o Mindfulness como sendo nosso instrumento, nossa ferramenta, mas a ideia é que a gente aprofunde mais no debate, aproveite-se mais do Mindfulness para muito mais, né? E muito mais além do que só superar a ansiedade, né? A gente está querendo, na verdade, agora caminhar no sentido de um ganho muito maior, né? De um ganho muito melhor. Um ganho que vai levar a gente para uma vida, para um percurso de prosperidade, para um percurso de vida positiva, para um percurso de uma vida quântica, né? De uma reprogramação mental, de uma reorganização de paradigmas, né? Para que a gente realmente possa seguir nessa jornada caminhando para uma vida mais próspera. Mas antes de qualquer coisa, quem está entrando, boa noite, tia Sônia, quem está entrando, vai colocando os aviõezinhos, chamando o pessoal. Eu vou fazer aqui também a mesma coisa no Instagram, chamar o povo aí que segue a gente, para que a gente tenha aí um grupo bom, para que a gente debata, converse, não é? Sobre uma temática tão importante, tão interessante. Pessoal do YouTube também, se quiser compartilha para a gente ter mais gente aqui, tá? E quanto mais gente, melhor. Deixa eu só colocar o título da live aqui no Instagram. Pronto, aí fixado o comentário, fixado o título. Ok, então foi muito bom. Essas semanas que antecederam o dia de hoje, né, a gente teve todo um movimento aí que a gente fez para divulgar, fazer um lançamento, divulgar uma proposta de curso interessante, uma proposta de curso nova, que trabalha o mindfulness e o autoconhecimento, e na perspectiva que a gente tratou foi a perspectiva da superação da ansiedade, e nós tivemos aí uma divulgação interessante, muitas pessoas consultaram, muitas pessoas serão beneficiadas, sim, com essa proposição que a gente fez. No entanto, a gente quer agora começar uma nova jornada, e a jornada da gente poder ampliar um pouco mais esse debate, né? O debate de trazer a meditação, trazer o mindfulness para poder usar ela como uma ferramenta muito mais importante, no sentido de ir muito mais além do que superar uma ou outra doença, mas exatamente servir como um instrumento de reprogramação, de reorganização da nossa mente, da forma como a gente pensa, né, sobre a vida. E aí a gente entra muito fortemente com o debate sobre a questão da prosperidade como sendo uma linha mestra, e a prosperidade, da mesma forma como a gente está sugerindo, né, que as pessoas pratiquem mindfulness como um novo hábito, né,
para incorporar no seu estilo de vida, a gente também tem a prosperidade como um novo hábito, né? Já que a gente não tem o hábito de atentar-se para os caminhos que levam a gente a ser próspero, né? Próspero em todos os sentidos, né? Quando eu falo de prosperidade, eu não falo de prosperidade como sendo uma ligação só e exclusivamente com a questão financeira, mas a prosperidade nas mais diversas dimensões em que ela se manifesta, tá? Porque o princípio é o mesmo, né? Se eu falo da prosperidade enquanto algo de melhorar as questões financeiras, né? O princípio para melhorar as questões financeiras é o mesmo princípio que é para melhorar a minha vida, nos meus relacionamentos, no meu relacionamento familiar, no meu relacionamento amoroso, no meu relacionamento com o trabalho, no meu relacionamento com a minha saúde, no meu relacionamento com a questão espiritual, com a questão das relações com o universo. Então, o princípio é o mesmo, né? O que está por trás de tudo isso é a forma como a gente pensa, a forma como a gente aprendeu a pensar. Quando pensa, né? Quando pensa. Tem um autor que fala muito interessante, ele diz assim: quando o homem aprender a pensar, a vida dele vai mudar, né? Porque a gente nem pensa, nem sabe que não pensa, né? Ou seja, os pensamentos, eles ganham vida própria. Os pensamentos, eles ganham vida própria, né? Ao ponto de fazer com que a nossa vida siga no piloto automático, né? Que eu nem perceba que as coisas estão acontecendo na minha vida. Então, quando a gente começa e aprende a pensar, quando a gente começa e aprende a se relacionar com os pensamentos, quando a gente começa e aprende a se relacionar com sentimentos e emoções, né? Com as nossas sensações corporais, a vida muda. A vida muda. E é o que esse autor quis dizer, né? Ele quis dizer exatamente isso. É que o fato de aprender a pensar não é porque a gente não pensa, né, especificamente. É quando a gente começa a saber o que é que a gente pensa e a saber como mudar o meu pensamento para que eu mude a minha forma de me relacionar com a vida, né? Que eu mude a minha forma de me relacionar com o universo, com a abundância, com a prosperidade, com as coisas, com as pessoas, com os acontecimentos. E aí isso sim, né, faz mudar a minha vida, tá? Então existe uma mudança de vida a partir do momento que a gente muda a forma de pensar, né? O Bob Proctor, ele diz que quando a gente reprograma o paradigma, conjunto de ideias, de pensamentos, de crenças que norteiam as minhas ações, que manifestam a minha realidade, tá? Quando a gente reprograma para um paradigma que tenha a ideia e a perspectiva da prosperidade como sendo minha meta, né? E a prosperidade plena, né? Não é a prosperidade que eu já falei, não é a prosperidade exclusivamente financeira, mas a prosperidade plena, em sua plenitude, né? E aí a gente tem, de fato, o ganho, né? E aí onde é que o mindfulness entra nisso? Né? Onde é que o mindfulness entra nisso? Ele entra exatamente, né, no treinamento que a gente faz para poder se relacionar melhor com os pensamentos, com as emoções, com os sentimentos, com as relações, não é? Com a forma de reconhecer como os pensamentos surgem e se vão, né? E se pensamento é força motriz para as coisas acontecerem, tudo é energia. A gente já conversou sobre isso aqui, né? A gente já conversou sobre isso há um tempo, mas a gente não vai deixar de repetir esse tipo de conversa. A gente sabe que tudo é energia. E o pensamento é uma força motriz para que as coisas se manifestem na nossa vida, tá? Então, a forma como eu penso, a forma como eu acredito, a forma como eu creio
naquilo que eu desejo, naquilo que eu imagino, naquilo que eu penso, né, manifesta a minha realidade, tá? Manifesta a minha realidade. Então, a minha realidade, ela é manifesta a partir, tá? A partir daquilo que eu penso. Porque existe a nossa interferência, a nossa influência na criação da realidade. Porque nós somos co-criadores de nossa realidade. Não é? E aí o Mindfulness entra, né, como uma ferramenta, claro, o Mindfulness, né, o programa de aprendizagem para a meditação, para que a meditação seja incorporada como hábito, né, entra como uma ferramenta fundamental para que os nossos pensamentos, ao serem observados, os nossos pensamentos, a serem vistos como eles são, né, permite-nos que a gente comece a fazer nossas intervenções diante daquilo que a gente pensa, e aí, diante daquilo que a gente pensa, gera uma manifestação da realidade que a gente deseja, né? A ideia de aprender a pensar, e aí eu entendo o que o autor falou, quando os homens aprenderem a pensar, a realidade dele muda, né? A vida dele muda. A ideia da gente aprender a pensar é exatamente isso, a pensar certo, a criar uma realidade consciente, a criar uma realidade consciente. E a única forma da gente começar a aprender a pensar de forma correta é reconhecer os pensamentos como eles são, não é? É entender que o momento em que a gente tem a condição de intervir, né, para que a nossa realidade seja manifestada como desejada, é o momento presente, né? Entender que os pensamentos que estão no passado, aqueles que voltam o tempo todo em momentos de ruminações, principalmente pensamentos desagradáveis, coisas que aconteceram que não foi uma coisa como a que a gente desejava, ou a nossa projeção para o futuro, para as preocupações das coisas que vão acontecer, não é? Isso tudo leva a gente a uma forma de pensar muito diferente, né? Muito estranha, que não é o que a gente desejaria que fosse, né? Que o nosso pensamento realmente fosse aquilo que a gente quer que manifeste-se enquanto uma realidade. E uma realidade, obviamente, uma realidade boa, uma realidade positiva, uma realidade saudável, uma realidade de bons relacionamentos, uma realidade de prosperidade material, financeira, né? Uma realidade que, de fato, seja a realidade que a gente deseja para si, né? E, gente, nós somos criadores de nossa realidade, né? Nós somos, para não ser autores exclusivos, nós somos co-criadores, porque Deus é o outro criador, né? E quando Ele nos criou, Ele nos deu a condição de ser criador também, tá? Através da ferramenta livre-arbítrio, Ele nos permitiu o poder de criar também, o poder de criar. Isso está na literatura bíblica, né? E a gente não pode negar quando ele diz que nós somos deuses e nós faremos o que ele fez e muito mais, tá? Então, e isso não é conto de carochinha, né? Isso são palavras do Criador, palavras de Jesus, né? Intermediando-se, né? Como sendo um intermediador, um espírito evoluído, o mais evoluído que esteve aqui no planeta, né? Intermediário, como somos nós, da inteligência suprema, da inteligência superior, tá? Então, eu fiz essa introdução para que a gente entenda que os nossos próximos passos agora, nossas próximas lives, aulas que eu estou chamando, né? Porque a gente vai estar falando sobre conteúdos importantes para que a gente comece a trilhar um caminho da reprogramação mental, da reprogramação quântica, né, de nossa vida, para que a gente, sim, tenha a vida desejada. E a vida desejada, é claro que é uma vida extraordinária, né? Claro que é uma vida maravilhosa. Ninguém quer desejar uma vida ruim. Ninguém quer uma vida de sofrimentos.
né? Nós já viemos aqui com respaldos das nossas vidas passadas, né? Nos propondo uma nova forma de viver para que a gente supere as dificuldades que a gente encontrou em outras vidas, ou até nessa própria vida lá no início, né, da vida, né, na vida que a gente chegou aqui na Terra. Né? Para quem não acredita em reencarnação, né, eu sou, né, reencarnacionista, eu acredito sim, né? Mas para quem não acredita, tudo bem, tá? Se a gente for voltar um pouco no tempo da nossa vida, a gente vai ver o quanto a gente já evoluiu, porque é uma tendência natural essa evolução, né? E aí, veja, o quanto a gente já evoluiu e a gente nem sabe ainda como é que se pensa, né? Imagine se a gente começa a aprender a pensar, né? A aprender a criar a nossa realidade, como será a nossa realidade. Que velocidade a gente vai ter de evolução, né? Como a gente vai aumentar esta velocidade. E aí é muito interessante, sim, usar a ferramenta do mindfulness para poder ser auxiliar nessa proposta de reprogramar-se, né? Reprogramar o paradigma, reprogramar enquanto vida, reprogramar enquanto proposta de próximos passos de nossa vida a partir de vivência desse momento presente, né? Porque o futuro ele é construído momento a momento. O nosso futuro é construído a partir do nosso presente, porque é o único momento que existe em nossa vida, né? Eu nunca posso construir o futuro pensando no futuro, né? Eu vou construir o futuro, sim, projeto o futuro, planejo o futuro, defino metas, defino objetivos, mas isso tudo é secundário. O primário é viver o momento presente, porque todas essas metas, objetivos, todo o planejamento, ele só vai se tornar realidade se a gente for vivendo o momento a momento, não é? O momento presente, que é o momento que faz com que o planejamento ele se manifeste em prática, né? Ele se manifeste em ação. Ok? Então, essa breve introdução é para dizer que a gente vai ter aí um momento maravilhoso a partir de agora, momentos maravilhosos, né, das quintas-feiras, com uma série de novidades que o Instituto Wellness está reservando para vocês. Outras coisas vão acontecer e vocês vão ficar sabendo muito em breve, não é? Para que vocês estejam mais perto da gente, para que nós estejamos mais perto de vocês, né? Para que a gente fique, de fato, numa relação de intimidade, no sentido de se propor a caminhar nesse processo evolutivo, se propor a caminhar nesta jornada que é a vida, né? Para que a gente tenha cada dia, um dia melhor que o outro, né? Então, essa é a ideia. Então, nós estamos começando uma nova série, a nova série que a gente vai estar denominando, e aí eu queria que vocês entendessem bem que para cada, né, para a nova série vai ter os nossos capítulos, né, e a série é chamada de Mindfulness e Prosperidade, tá? E a prosperidade aí sendo facilitadora ou facilitada pelo próprio mindfulness, né? Há uma interação, né? A meditação enquanto um instrumento potente para que a gente dê os nossos saltos quânticos em relação à prosperidade, na relação com a abundância que o universo tem de sobra, né? O universo tem tudo de muita quantidade, de uma abundância infinita. Então, a água que eu tomo aqui, ela não é um recurso que vai se acabar, tá? Porque ela é um recurso de um planeta que faz parte de um universo que vem de uma abundância que é infinita e interminável. Então, eu estava conversando hoje à tarde, né, com um colega, dizendo a ele o seguinte, que essa lógica da escassez, né, de que as pessoas têm que lutar, têm que brigar, têm que batalhar para poder ter dinheiro, né, para poder se sustentar. Essa lógica da escassez é uma lógica contraditória à lógica da lei universal, que é a lei da abundância, né?
extremamente contraditória. Né? Isso se dá exatamente por conta da educação, da forma como a gente foi educado. Né? Uma educação baseada na escassez, né? Baseada no pouco acesso aos bens materiais e bens naturais. Quando a gente começa a entender a lógica de como é que se organiza o universo, a gente percebe que não faz nenhum sentido a gente achar que as coisas são poucas, né? Que o que a gente tem é o suficiente, é porque a gente conquistou com muito esforço. O que a gente tem pode ter muito mais, pode ter o quanto a gente quiser, né? Só basta a gente pensar certo, agir certo, falar certo, para poder as coisas acontecerem da forma como a gente quer que aconteça, tá? E é isso que a gente vai estar discutindo a partir de então. Né? Exatamente que caminhos a gente pode trilhar no sentido da gente aprender a pensar certo. Né? E a gente só vai aprender a pensar certo quando a gente entender a forma como a gente pensa. Né? A forma, como é que se manifesta o meu modelo de vida, o meu paradigma. E aí eu começo a entender como é que eu posso transformar e mudar o paradigma. Tá? Então, essa é a ideia. Tá? Eu queria lembrar vocês que estão aqui entrando no Instagram, também no YouTube, para enviar seus aviãozinhos aí, para chamar mais gente para a gente conversar. Quanto mais gente aqui, mais animada fica a conversa. Tá? Quanto mais gente, mais animada fica a conversa. Ok? Bom, eu queria fazer algumas perguntas a vocês. Né? Nós já estamos aí com 20 minutos da live iniciada. Eu queria fazer algumas perguntas. Essas perguntas são importantes, a gente refletir sobre elas. E elas vão ser norteadoras, né? Para essa nossa jornada, essa nossa caminhada aí sobre essa relação do mindfulness, da meditação com a prosperidade. Né? Você acredita? Eu quero perguntar a cada um de vocês, tá? Faça a pergunta, não precisa me responder agora. Reflita um pouco, tá? Faça a pergunta. Que a prosperidade está dentro da gente, está dentro de você. Você acredita nisso? E por que acredita nisso? E por que não acredita nisso? Né? Se você acredita sim ou não, e por quê? Faça essa pergunta para si. Reflita. Não precisa ninguém me responder agora. Tá? Vou fazer uma outra pergunta. Uma outra pergunta vai ser feita. Você acredita que o pensamento é a sua força motriz para alcançar a prosperidade? Sim ou não? Por quê? Sim ou não? Por quê? Tá? Agora eu queria ouvir de vocês. Queria que vocês pudessem escrever alguma coisa sobre essas duas primeiras perguntas. Pode escrever. Vou dar o tempinho aqui do delay, que eu sei. Escrevam. O pessoal do YouTube aqui também pode usar o chat, tá? Para escrever. Repetindo a primeira pergunta. Você acredita que a prosperidade está dentro de você? Sim ou não? Por quê? Acredita que o pensamento é a força motriz para alcançar a prosperidade? Sim ou não? Por quê? Vamos lá, o professor gosta de participação da turma. O professor gosta da participação da turma. Vamos lá. Enquanto vocês aí estão pensando na resposta, já vem a resposta aí, Diego. Acredito que ela parte de dentro da gente. Fatores externos vão contribuir ou testar nosso desejo de prosperar. Muito boa a resposta. Muito legal. Muito bom. Sim. Então, você acredita que ela parte dentro da gente, né? No entanto, a gente pode sofrer influências do ambiente externo. Tá? Muito bom.
Muito bom. Existe uma lógica para a construção ou para a manifestação da nossa realidade. Existe um percurso, tá? Um percurso. Que ele começa no desejo. A gente pode chamar de sonho também, né? Pode chamar de sonho. Um desejo. Tá? E aí esse desejo, ele precisa que seja um desejo ardente. Um desejo com sentimento. Um desejo que é parte de um sentido, né? Algo que a gente, que gere sentimento. Eu não vou falar que gera emoções, porque aí eu gosto muito da definição de Eckhart Tolle quando trata de emoções, né? Que ele sempre coloca que emoções são coisas geralmente ligadas às dores, né? Quando a gente tem algo positivo, não é emoção, é sentimento mesmo, né? Amor, alegria, felicidade, né? Isso são sentimentos. As emoções, ele sempre trata de forma como se fosse algo negativo, algo que se manifesta no corpo, decorrente de algum tipo de pensamento, né? Que gere, né? Esse tipo de desconforto ou de reação corporal. Então, desejo, sentimento, turbina esse desejo, palavras, as palavras. Então, a expressão física do desejo e do sentimento. Então, palavras que pode ser a voz, pode ser escrita, né? A ação, ou seja, desejo, sentimento, palavras, ação, agir. Eu tenho que ir para o campo, eu tenho que colocar em prática o meu desejo, eu tenho que buscar os caminhos para que o meu desejo seja realizado, tá? Porque eu estou aqui motivado e eu tenho a crença, a fé, e aí são turbinadores, né? São esses sentimentos que turbinam a realização do desejo, a ação, o agir, o fazer. Não adianta ficar parado, sentado, só pensando, desejando e pensando, que a gente ainda, a gente não tem esse poder de materializar as coisas a partir do manuseio da substância amorfa, ou dessa substância em forma, que é tudo isso que gera aqui esse campo, né, eletromagnético aqui em torno da gente, tá? Que pode se manifestar em realidade. Enquanto a gente não tem esse poder ainda, né, de manipular esse fluido cósmico universal, como o Espiritismo aponta, ou esse éter, né, ou essa energia que está aqui em torno da gente, que se manifesta nos objetos, se manifesta no corpo, se manifesta, né, em tudo, nas árvores, na natureza, nos animais, né? Que a gente não tem ainda essa condição de manipular e aí ter o resultado imediato, como Jesus fazia, né? Quando ele transformou água em vinho, multiplicou os pães, né? Alimentou milhares de pessoas com um cesto de pão e um pote de vinho. Então, ele tinha ele tem, né? Ele tem, e ele apresentou para a gente isso, essa capacidade de manipular a substância amorfa, né, para poder tornar-se real, né, manifestar uma realidade. Como a gente não tem, o percurso da gente é esse. Desejo, fé, sentimento de que esse desejo se realizou, ou se realizou, porque daí eu vou falar, está sempre falando no momento presente, tá? As palavras, né, que dão força a esse sentimento, a ação, que é a execução, é o ir em busca, né? E o resultado, que é a manifestação. Ou o resultado, que é a manifestação. Tá? Então, esse é o percurso da prosperidade. Esse é o percurso da relação com a abundância. Tá?
Tem uma outra resposta aqui de Maria Bethânia. Sim, acredita que sim, né? Que a prosperidade vem dentro da gente, porque o pensamento positivo e o pensamento como força motriz, né? Acho que essa resposta está mais ligada à segunda pergunta. O pensamento positivo, porque o pensamento positivo pode manter nossa mente sadia, e só uma mente sã é capaz de criar novas realidades. Muito bem, né? A gente fala só em saúde. O princípio da saúde é a nossa relação. Então, a mente saudável, o que eu entendo, o que Maria Bethânia está colocando aqui, é uma mente equilibrada, né? É uma mente que sabe o que pensa, porque quem está por trás da mente, né, consegue ter o domínio da mente, que somos nós, né? Nós, espíritos, ser maior, consciência, nós somos maiores que a mente. A mente é um instrumento que produz o pensamento, tá? Então, se a gente está pleno, consciente, né, a gente tem uma mente plena, uma mente consciente. E aí a gente tem pensamentos conscientes, né? Pensamentos conscientes, realidades desejadas. Manifestação de realidade desejada, tá? Então, esse é um percurso interessante. O Napoleão Hill, se é ele, se for o Wallace, mas acho que os dois falam sobre isso, tá? O Wallace, principalmente. O Wallace é mais explícito quando ele diz assim: quando você tiver um desejo, um desejo ardente, desejo de que você quer conquistar alguma coisa, seja uma família, seja um emprego, seja uma casa, seja o que for, né? O que for. Uma esposa, um marido, quer dizer, um relacionamento saudável, filhos, o que você imaginar, o que você desejar. Não temos limites, somos ilimitados em relação ao desejo, porque o universo ele é ilimitado. Então, se nós somos o universo, né, a nossa relação com o universo ela é direta, o universo está dentro da gente, como a gente está dentro do universo, a gente pertence ao outro. Quando a gente tem um desejo ardente, e a gente tem a proposição de agir para que esse desejo se manifeste, guarde esse desejo em segredo, tá? Ou se você quiser dividir com alguém, que seja alguém de sua plena confiança e que acredite exatamente como você acredita no desejo. Porque quando você começa a divulgar o que você deseja para outras pessoas, as pessoas têm uma tendência natural, não é por maldade, tem uma tendência natural de lhe desanimar, desencorajar, né? Dizendo que aquilo é muito difícil de acontecer, dizendo que aquilo é impossível de acontecer. Não, na situação que você se encontra hoje, não vai ser possível você realizar essa sua meta, esse seu objetivo, tá? E aí eu trazendo aí o que Diego colocou, né? Esses fatores externos, eles influenciam na nossa paixão, né? Na nossa crença de que o desejo vai se realizar, tá? E aí a gente começa a incorporar, né? O nosso inconsciente, ele absorve tudo que está sendo percebido, recebido pelos sentidos, tá? Ele vai armazenando aqui, passa aqui pelo racional e vai para o inconsciente, tá? Tudo que a gente pensa. Então, se a gente escuta uma descrença, alguma pessoa induzindo a gente a pensamentos negativos e etc., a gente vai jogando para o inconsciente, e é o inconsciente quem faz a realidade se manifestar, tá? Então, se a gente conta o nosso desejo, abre a nossa caixinha de Pandora para todo mundo, diz, olha, eu desejo ter um carro no final do ano, tenho certeza que vou ter e tal, as pessoas falam, mas você tem emprego, tu ganha salário, tal, você começa a trazer situações externas, né, que faz você se desanimar. Então, o que é que o Wallace recomenda? O Wattles, né? E eu também, o Wallace também aqui recomenda. Se você tem um desejo ardente de conquista de algo, seja o que for, um bem material, um bem emocional, um bem relacional, seja o que for, tá? Guarde isso para você.
Trabalhe essas etapas que eu falei, que vai gerar a manifestação da realidade. Trabalhe essas etapas, tá? Sigilo, em sigilo. Tá? Se quiser dividir com alguém, divida com alguém que acredita tanto quanto você. Aí você ganha potência, tá certo? Aí você ganha potência. Aí é o que Napoleão Hill chama de mestres da mente. Grupos de pessoas com crenças semelhantes, desejos semelhantes e que se fortalecem entre si para que essa realidade se manifeste. Aí potencializa a realização da realidade, né? A manifestação da realidade. Então, mas se você não tem, se você é uma pessoa que as pessoas que estão no seu entorno, né, elas não são crentes, elas não acreditam na relação universal, nas leis que regem o universo, não é porque é uma questão de não acredita, é muito mais por ignorância, né, do que por descrença ou porque conhece uma outra forma de organização universal, uma outra forma de legislação universal que conduz a sua forma de viver. Claro, tem pessoas, sim, que discordam e têm seus fundamentos para discordar, mas discordar por ignorância aí não cabe, né? E a maioria das pessoas discordam exatamente porque não conhecem, né? Ignorância no sentido, né, de falta de conhecimento, isso é muito natural, né? Uma coisa que cabe a gente, né, que estamos aqui nesse planeta, é exatamente aprender, né? Aprender, conhecer, né? Porque somos todos ignorantes ainda em diversas dimensões, tá? Então, guarde o desejo para você e faça-o se manifestar seguindo esses passos, tá? Esses passos. E como é que eu faço para poder desejar? Como é que eu faço para poder potencializar esse meu desejo, né? Desenvolver a minha fé, a minha capacidade de acreditar em mim mesmo, né? Como é que eu faço para poder usar as palavras, né? Tanto ela escrita como ela verbalizada, como é que eu faço para poder trazer isso para... Como é que eu faço para poder agir? Qual é a minha forma de ação, né? Como é que eu vou agir? Para poder exatamente alcançar os resultados desejados. Tá? É isso que a gente vai estar conversando aqui, nesses nossos próximos encontros. Tá? Para cada etapa dessa, a gente vai usar o mindfulness como sendo a nossa ferramenta potente, né, para poder a gente exatamente aprender a pensar melhor. Aprender a pensar melhor. Tá? Porque a gente aprendendo a pensar melhor, a gente aprende, a gente vai ter certamente realidades melhores daquela que a gente está. Né? Eu acho muito engraçado quando a gente reclama, né, da realidade em que a gente vive no momento. Né? Reclama muito, normalmente a gente tem esse hábito de reclamar, né? O hábito de se queixar, porque não tem aquilo que desejaria ter. Mas a gente não quer mudar. A gente não quer mudar a forma de pensar. A gente não quer mudar a forma de agir. Porque a única forma da gente mudar a realidade em que está posta no momento é mudando a forma de se relacionar com a vida, né? Mudando os meus paradigmas. Então, é isso que a gente vai estar conversando nesse passo a passo, né? Eu quero que cada um de vocês, cada um de nós, e eu estou trabalhando isso comigo também, Val também está trabalhando isso com ela, a gente está trabalhando isso juntos, e aí aquilo que eu falei para vocês, a gente ganha em potência quando a gente trabalha em grupo, né? Acreditando nas mesmas diretrizes, acreditando nos mesmos valores, acreditando nos mesmos desejos, a gente ganha força porque a gente transforma isso em um grupo de mestres da mente, né? E participar de grupos de mestres da mente são muito caros, né? Caros no sentido financeiro e caros também no sentido de encontrar pessoas, né, que tenham a mesma ideia, que tenham o mesmo desejo, as mesmas crenças, né, que se empoderam da relação com o universo, né, para poder a gente seguir esse caminho de prosperidade, de usufruir, gente, usufruir
É isso que o universo quer, é isso que Deus quer. Ele quer que a gente usufrua da abundância do universo, né? Ele não disponibilizou tudo isso para que a gente ficasse na nossa mesquinhez, na nossa escassez, onde poucos no planeta, né? Em torno de 5% do planeta, das pessoas que estão no planeta, que sabem usar o poder da relação com a abundância, né? Poucos, isso não é possível, né? Isso não é possível, isso não é admissível. Nós temos que sair dos 5% para os 95%, no sentido de que 95% da população agora sabe usar, né, o poder que tem para poder se relacionar com a abundância. Então, essa é a nossa proposta de se caminhar agora junto com vocês, porque é bom para a gente, né? A gente também está nessa jornada, né? Estamos aqui cheio de falhas, cheio de imperfeições, cheio de reclamações ainda, cheio de julgamentos, cheio de egoísmos, cheio de... E aí tudo isso são sentimentos que levam, né? Que levam a vibrações de níveis baixos que que desemboca, né? Nessa escassez, nessa ausência de prosperidade, nesse distanciamento da abundância universal, tá? E aí a conversa que a gente vai ter exatamente por aí é saber o que fazer, né, em cada etapa dessa, em cada momento desse. Nós vamos estar aí conversando sobre a vida plena, né, sobre uma reprogramação do nosso paradigma, reprogramação dos nossos paradigmas. Nós somos movidos por um software, por um programa, como um computador é, né? Por um programa. Esse programa, ele foi produzido, criado durante a nossa vida, né? Desde a tenra-idade, principalmente até os 7 anos, onde a gente está ávido ao aprendizado, e aí a forma como a gente é educado, tá? Até hoje. A gente foi dando upgrade, né? Dando atualizações no programa, e aí a gente continua, né, vivendo da mesma forma como a gente vivia há um tempo atrás, reclamando, achando que a vida não é boa, ela é escassa, que para poder ganhar a vida, né, para poder ter o sustento, é preciso trabalhar duro, né? E não é trabalhar duro, é trabalhar certo, né? Não é trabalhar duro, porque o trabalhar duro se remete muito a sofrimento, né? A sofrer. E o sofrimento leva a gente a níveis de vibração baixa. E níveis de vibração baixa, a gente não alcança a vibração da abundância, né? Então, é a gente se relacionar com o trabalho que cada um de vocês fazem, seja quem está aposentado, seja quem está ativo, o trabalho, porque a gente não para de trabalhar. O tempo todo a gente está trabalhando no sentido de melhorar esse mundo, né? Com essa proporção de melhorar o mundo. E aí, claro, de melhorar a si, porque nós somos os intermediários da melhoria do mundo, né? E aí, gente, não é trabalhar duro, não é ver no trabalho a dor, mas é trabalhar certo, tá? Trabalhar certo. Se vai ter que trabalhar um pouco mais, né? Se a gente vai ter que trabalhar um pouco mais, mas que trabalhe certo, porque é nesse percurso que a gente vai, sim, se abraçar com a abundância. A abundância está para todos. A abundância está para todos. Isso é lei universal. Tá? Isso é lei do universo. Nós vamos conversar aqui também sobre as 11 leis que regem o universo. E quando eu falo de lei, gente, é feito a lei dos homens aqui, tá? A lei dos homens, ela existe, não existe? O que é que o direito diz? Que nós não podemos usar em nossa defesa o desconhecimento da lei. Tá? Então, existem aí milhares de leis sobre tudo que você imaginar, tem uma legislação. Isso aqui, regendo a nossa sociedade, nossa organização social,
né, os humanos que estão aqui na Terra nesse momento. A mesma coisa são com as leis do universo. Tá? A gente não tem o direito de reclamar daquilo que a gente vive, da forma como a gente vive, porque desconhece a lei. As leis. Né? Porque nós desconhecemos as leis. E aí a gente vai trazer também para aqui esse debate. São 11 leis, né? Segundo Bob Proctor, 7 leis segundo Deepak Chopra, mas nós vamos fazer esse apanhado de leis universais para que a gente conheça cada uma delas na sua profundidade, para que a gente use as leis do universo em favor da gente, em favor de nossa vida, em favor das pessoas que estão com a gente, em favor da prosperidade, da relação com a abundância, né? Da relação com a vida feliz. Ok? Bom, e aí vocês sabiam que o mindfulness pode alterar a neuroplasticidade cerebral? Vocês podem perguntar, o que é isso? Hein? Que palavrão é esse que o Wallace trouxe agora? O que é neuroplasticidade cerebral? É a forma do cérebro. É a forma como as conexões acontecem. É a forma e o tamanho dos neurônios e dessas conexões neurais, como elas se dão. Tá? Então, como o mindfulness, ele tem essa capacidade de desenvolver na gente essa capacidade de potencializar a anatomia cerebral, e a anatomia cerebral influencia diretamente na fisiologia cerebral ou na neurofisiologia, né? Faz com que a gente crie novas conexões neurais que permitem a gente criação de novos pensamentos. Novos pensamentos, não os pensamentos que a gente carrega do passado toda hora aqui importunando a gente, não os pensamentos projetados para o futuro, acreditando que o futuro vai ser ruim, que se eu fizer isso não vai dar certo, que eu tenho que correr atrás, que etc, etc. Não isso, mas novos pensamentos que surgem de dentro da gente, que se manifestam, né, em nossa mente, gerando, porque os pensamentos geram, são força motriz, a gente já definiu aqui, já houve a concordância de que sim, são força motriz para gerar a nossa realidade, para criar a nossa realidade, para manifestar a nossa realidade, né? Eu gosto da expressão manifestar, porque, na verdade, para a física quântica, para a lei da atração, uma das leis do universo, tudo já está criado. Só falta se manifestar para a gente. E aí, essa manifestação se dá a partir dos nossos desejos, daquele percurso que eu falei lá anteriormente. Ok? E aí, se eu crio novos pensamentos, eu estou criando ou reprogramando os meus paradigmas. Ou seja, eu estou tirando o software antigo e colocando um software novo. Ou seja, novos paradigmas, uma nova forma de me relacionar com a minha vida, uma nova forma de me relacionar com os meus pensamentos, uma nova forma de me relacionar com as minhas crenças. Crenças limitantes, a gente tem muitas. Vai ser outro tema que a gente vai conversar. A gente vai conversar uma live só sobre crenças limitantes. Crenças limitantes são pesadas, né? São elas quem faz a gente dar o retorno, não acreditar naquilo que a gente deseja, né? Que o desejo vai se manifestar. Ok? Então, veja o poder que o mindfulness tem enquanto ferramenta. Tá? Ele faz, sim, o cérebro se desenvolver, gente. Física e fisiológica. Física, quando eu falo de anatômica, né? Anatomia do cérebro, a
a região frontal do cérebro fica mais densa, e uma região, que é a primeira região, a região mais antiga do cérebro, vamos fazer, eu gosto dessa representação da palma da mão, né? O cérebro reptiliano, que é o primeiro cérebro, o cérebro antigo, né? O cérebro primitivo, que a gente chama, né? O cérebro reptiliano, que é a amígdala, ela se concentra aqui no centro, na base do cérebro, tá? Ela é exatamente responsável pelas nossas atitudes de fuga e ataque e fuga, né? Foi muito importante numa dada época da nossa evolução, né? Principalmente lá no início da formação da humanidade, porque faz com que a gente se defendesse de animais maiores, entendesse da forma da gente reagir, né, rapidamente para correr ou atacar, no sentido de se proteger, né? Ainda é usado por a gente, para que a gente tenha um medo, né? O medo ele é gerado muito pela amígdala, né? Que é o medo exatamente uma forma da gente se defender daquilo que a gente acha que nos oferece perigo, tá? É a amígdala quem aciona, né? Essa reação nossa de ou paralisar, né? Ou de correr ou de atacar, né? Então, é exatamente isso que esse cérebro faz. Só que esse cérebro, quando ele é muito ativo, muito desenvolvido, e ele é desenvolvido exatamente porque a gente não costuma parar para observar os pensamentos, para entender o que está acontecendo com a racionalidade, então ele é muito latente. Qualquer coisa, essa coisa da gente estourar, explodir, né, xingar o outro, e atacar, e etc., isso é muito vem do cérebro reptiliano, primitivo, tá? Desde a época lá da idade da pedra lascada, depois pedra polida, e etc., aí vai, né? Quem conhece da história da humanidade sabe muito bem os passos da humanidade, como ela se deu. E esse cérebro K, com o mindfulness, né, com o trabalho de atenção plena, né, a gente está se voltando ao nosso interior, com a meditação, né, com essa busca da iluminação, da consciência, essa parte do cérebro ela vai atrofiando. Isso não é ruim, viu? Isso não é ruim. É porque agora a gente vai reagir muito mais consciente das coisas quando chegam até a gente, tá? E essa outra parte do cérebro, que é a parte superior, né, córtex cerebral, essa parte do cérebro vai se desenvolver cada vez mais, tá? E aí nos permite a capacidade de pensar cada vez melhor, de pensar com mais consciência, de reagir, né, de reagir às coisas que chegam a gente de forma mais consciente, ou seja, desenvolver a consciência, né? E veja o poder que o Mindfulness tem para transformar a nossa vida. Transformar a nossa vida. Boa noite, Tita. Boa noite, seja bem-vindo. Então, gente, quando a gente se propõe a levar para vocês um programa de Mindfulness, a gente não está se propondo a levar só mais um programa de meditação, só algo que a gente queira vender, né? Não, a gente está propondo levar um programa que vai te dar a condição de você reprogramar a sua vida. Reprogramar a sua vida. Não adianta querer que as coisas mudem se a gente não muda. Não adianta querer bons resultados se eu não trabalho para adquirir bons resultados. Se eu não reprogramo as minhas crenças, se eu não supero as minhas limitações, tá? E a gente tem crenças muito importantes. Crenças da idade, eu já estou velho, já não faço mais nada, já passou meu tempo, não consigo mais. Crença de, não, isso é coisa para rico. Eu sou pobre, né? Uma vez pobre, eu vou morrer pobre, né? A gente só tem 3 possibilidades de ser rico, né? Nascer rico, casar com alguém rico ou acertar na loteria, veja só, né? A gente pode ser o que a gente quiser. A gente tem o poder em nossas mãos. Que a gente ainda precisa aprender a descobrir como é que se usa esse poder. Descobrir como é que se usa esse poder. E esse poder a gente aprende a partir da reprogramação do paradigma, a partir da reprogramação do meu modelo de vida, tá? Que vem sendo alimentado, né? Vem sofrendo atualizações
a partir da nossa história de vida. E a gente precisa detectar cada passo da nossa vida, cada crença limitante que está dentro da gente, para poder a gente reorganizar a nossa forma de pensar. E aí, as nossas ações, elas vão serem teleguiadas pelo meu novo modelo de vida. E aí, a minha realidade manifestada vai ser a realidade que eu desejo, que eu sonho, mas que eu fico lá sentado na cadeira só desejando, né? Mas eu não faço nada para que esse desejo vire realidade, tá? E aí o mindfulness, a meditação é de uma potência extraordinária. Faz sentido para vocês, pessoal, o que eu estou falando? Faz sentido? É? Pessoal do YouTube, faz sentido para vocês? Coloquem aí a impressão. Como é que vocês estão se vendo, né, na sua vida hoje? Como é que vocês se sentem hoje, enquanto seus desejos realizados, né, seus desejos manifestados? Como é que vocês se sentem? Fala um pouco. Estão muito, esses meus alunos estão muito calando. Bom, Poliana, seja bem-vinda. Tá? Na próxima quinta-feira, a gente continua conversando, tá? Continua conversando sobre isso. E como eu falei para vocês, né, nós vamos ter uma jornada aí interminável, né? Interminável, porque esse tipo de assunto é um assunto, primeiro que ele me fascina, né? Me fascina essa relação com a abundância, com a prosperidade, né, com o poder que a gente carrega e que a gente não sabe usar, né, nem sabe que existe, né, nem sabe que temos esse poder. Né, isso me fascina porque é algo científico, é algo que a ciência tem mostrado, né, cada vez mais, a cada dia, e se eu fosse parar aqui, me debruçar para trazer o que a ciência tem apontado sobre essa relação da prosperidade, da definição do que é ser próspero a partir da criação, né, do pensamento. Isso me fascina muito. Então, assim, me deixa muito animado saber que vocês também estão interessados em estarem conosco nessa jornada, tá? Alguém quer fazer mais algum tipo de colocação? Nós vamos encerrar, já estamos aí com aproximadamente 1 hora. A ideia é que a gente faça essas nossas lives em 1 hora, para que não fique muito cansativa, porque vão ser densas de muito conteúdo, sim, conteúdos importantes, conteúdo significativos, para que cada um de vocês, gente, cada um de nós, eu me incluo nesses vocês, né, cada um de nós possamos nos apropriar dessas ferramentas, né, para poder a gente tocar uma nova realidade, né? Manifestar uma nova realidade na nossa vida, né? Tudo está aí, né? Está tudo aí. Tá? A matéria-prima está aí, né? Nós somos os escultores. Mas para poder a gente fazer a escultura da forma como a gente imaginou, idealizou, é preciso que a gente tenha o domínio das ferramentas. Tá? E então é sobre isso que a gente vai poder conversar muito, tá? O mindfulness, sim, pode ajudar a prosperar. Essa foi a pergunta da live e essa é a resposta que eu dou a vocês no final dela, né? O mindfulness, sim, pode e muito ajudar a gente nessa jornada da prosperidade, na incorporação da prosperidade como um estilo de vida, né? E aí a gente vai querer meditar para prosperar, tá? Essa é a nossa jornada. Meditar para prosperar. É a gente usar o poder que o Mindfulness tem para poder nos auxiliar nessa jornada, nessa caminhada, que eu tenho certeza que cada um de vocês quer dar esse passo adiante. Ok?
Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Gratidão é imensa em ter vocês aqui. É uma nova série que a gente está fazendo de lives, né? Até a semana passada a gente fechou, né, a ideia de conversar sobre o mindfulness e a superação da ansiedade. Fechamos também a inscrição do nosso curso, foi até domingo, tá? A gente ainda não tem a ideia de quando é que a gente vai abrir novamente as inscrições, mas vamos sim, né? A abrir inscrições desse curso que a gente deu e muito mais, tá? E muito mais. E vocês serão presenteados, né, com tudo isso que a gente for conversando, tá? Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Até logo, até mais, até quinta-feira. Gratidão imensa, né, a cada um de vocês por estarem aqui comigo nesse momento, tá? É sempre muito, eu me sinto muito bem, muito feliz em tê-los aqui comigo, né? Conosco do Instituto Wellness nessa jornada, né? Nessa jornada aí para cada vez mais a gente caminhar melhor e mudar esse mundo, né? Mudar esse mundo, mas não mudar esse mundo não é no sentido de que o mundo está ruim, não. É melhorar o mundo, fazer o mundo cada vez melhor. E aí, o mundo cada vez melhor ele só vai acontecer quando cada um de nós melhorar, né? Cada um de nós reconhecer-se melhor. Ok? Boa noite, pessoal. Namastê e até a próxima quinta-feira.